entorno do Palmeiras é um local onde as pessoas se sentem pertencentes mesmo ao clube. Quem for pro estádio vai, mas deixa a rua liberada pro povão, que deveria ser o mínimo, né, mano? Pô, tá restringindo o direito de ir e vir e tá segregando ainda mais uma coisa que já é segregada por causa do ticket de um jogo de futebol. Porque na rua tá muito mais o povão, mano, tá muito mais a quebrada. Eu sou liderança do movimento do Grupo Palmeiras. Nosso movimento surgiu para quebrar o estereótipo da torcida do Palmeiras. Fala que a torcida só é de italiano, só tem playboy que torce na torcida. Uma situação que é mentirosa e invalida, tá ligado? Os torcedores negros que são palmeirenses. Eu moro na Zona Sul, né? Lá no Jardim Miriam. Então, pra ir pra Barra Funda é pegar um busão até o metrô de Jabaquara, depois da Jabaquara até a Sé. E assim vai, da Sé até Barra Funda. É uma caminhadinha. Na zona oeste de São Paulo, o estádio do Palmeiras está cravado na Água Branca, um bairro residencial exatamente no lugar que ficava o antigo Palestra Itália. É um pedaço da cidade que cresceu junto com o clube, primeiro com fábricas e casas de operários e hoje com bares e ruas tomadas pelas cores verde e branco. Aqui cada um tem seu cantinho peculiar. Aqui tem o pessoal da Força Jovem, Dom Léo. E aí, beleza? Beleza, irmão? Você tá bom? E aí, Marlão, beleza? Bota esse moleque pra dormir, mano. Tu arrumou casa pra dormir na mesa, caralho? É uma rua pequena, mas que tem um coração pulsante, assim, uma coisa que foge da realidade. A Dona Dulce, ela faz as bandeiras, costura os bandeirões pra Mancha, pra outras torcidas aqui. Então é um universo que, independente da profissão, pode ser a costureira, pode ser a moça que veio da Venezuela, que tem o café dela, acaba meio que vivendo Palmeiras, sabe? Em 2014, com a reforma que transformou o Palestra Itália em uma arena, o perfil de quem frequenta o estádio e o jeito de como o palmeirense assiste e vive os jogos por ali mudou. As ruas ao redor se tornaram um ponto de encontro e arquibancada para a galera sem ingresso. A última vez que eu tô colando, nunca foi com ingresso, mano. Posso te garantir, das últimas 10 vezes que eu tô indo aqui pro estádio, sempre foi sem ingresso. Aí a gente sempre fica na rua, se reúne na rua. A rapaziada da Zumbi, a gente meio que burlou o sistema, né? Sempre pelo menos uma pessoa da Zumbi é certeza que vai tá dentro do estádio. Então a gente pede o print do ingresso, na hora que chega lá na barreira do cerco, o pessoal pergunta, tá com ingresso? A gente mostra assim, ó, tá. Eles nem olham, mano. Acho que só pra fingir que tá fazendo um trabalho, tá ligado? Porque é a primeira parte do cerco, depois tem a segunda, né? Por exemplo, eu posso passar batido, que ela vai ver meu ingresso, eu consigo entrar. Mas depois, pra estar dentro mesmo do estádio, aí eu tenho que estar com o ingresso oficial, senão eu não consigo entrar, né, mano? Mas a gente faz isso, porque se tiver sem ingresso, sem nada, eu chegar aqui do jeito que eu tô, eu quero ficar na rua. Não, sem chance. E essa parada de ter que ter ingresso para entrar na rua pode parecer bizarro, mas tem como base a Lei Estadual de Segurança em Jogos de Futebol. Segundo ela, as autoridades podem restringir a circulação de pessoas no entorno dos estádios em dias de partidas. E em 2016, foi citando essa lei que a Polícia Militar e o Ministério Público, incentivados pelo próprio Palmeiras, instauraram o cerco ao Allianz Parque, com a justificativa de impedir o comércio ambulante e reduzir a criminalidade. Desde então, em dias de jogos, algumas das principais ruas de reunião de torcedores têm a livre circulação de pessoas bloqueada, entre elas a Caraibas, onde fica o Bar do Cris. Vamos entrar aqui no Sobradinho. Mano, tá bagunçado, é o jeito que é, não tem muito o que esconder. E o meu
propósito aqui é receber os palmeirenses da melhor maneira possível. Servir um chopp de qualidade, ter um rock and roll rolando no toca-disco e ver o Palmeiras ganhar 3 pontos, se classificar, ser campeão. Porque antigamente, antes do Allianz, a Caraibas existia, tinha a mancha e tal, não sei o que, mas não tinha o hábito do torcedor comum, vamos falar assim, de frequentar um bar de terça a domingo sem precisar ter jogo. Essa cultura nasceu por um acidente e esse acidente a gente sentiu que o potencial de viver Palmeiras poderia se tornar o que virou hoje. Em 2015, quando teve a final contra o Santos da Copa do Brasil, tava pau a pau, o que tinha lá dentro tinha aqui fora. O bagulho aqui virou um fervo, mano. A rua lotada pra caralho, todo mundo comemorando. O bagulho, mano, foi sinistro, tá ligado? Independente mesmo, se é o bairro da Pompeia, que é um bairro assim assado, comparado com outras regiões de São Paulo. Mas o bagulho foi sinistro, mano. Foi sinistro. Só que se adaptar à nova realidade não foi tão simples. Poucas semanas depois da implementação do cerco, o Palmeiras foi campeão brasileiro. Acabou! De palestra, Palmeiras! Centenas de palmeirenses assistiam esse título do lado de fora do Allianz Parque. A polícia, sem saber como conter essa multidão eufórica, interrompeu a festa com bombas de efeito moral e balas de borracha. Nesse dia você sente no ar quando a polícia quer ir um pouco além do normal, sabe? Você sente no ar que o negócio não estava legal pela maneira que a gente estava sendo tratado. Realmente, com a PM não tinha nem conversa, né? O tratamento já era hostil já. Por natureza, né? Desde sempre. O tratamento sempre foi hostil com a PM. No primeiro momento foi assim, foi tipo a estranheza de ser bloqueado de andar na rua. E a polícia vindo para cima, uma confusão generalizada. Antes do Allianz Parque existia o Palestra Itália e o Palestra Itália não gerava essa demanda que hoje o Allianz Parque gera. Então gerou um choque, e tanto quanto botaram um cerco, a gente tinha uma forma de viver a rua, tá restringindo o direito de ir e vir e tá segregando ainda mais uma coisa que já é segregada por causa do ticket de um jogo de futebol. Porque no estádio é outro lado do Palmeiras, tá ligado? E eu, particularmente, às vezes até quando eu vou pro estádio me irrita, mano. Dependendo do setor que eu tô, fico puto, mano. Porque assim, você chega no estádio, vai ficar sentado, se levantar. Aí vem um cara, não, tem que sentar, beleza. Aí fica sentado lá, depois o pessoal vai e bate palma lá, renda tal, público tal, bate palma. Aí fica lá todo mundo sentado. Aí levanta quando é lance de gol, senta de novo, caralho. Mano, na rua o bagulho é a essência do Palestra Itália ainda viva, tá ligado? Eu acho que é mais por conta de como o clube lida com isso, tá ligado? Fala assim, mano, beleza, quem for pro estádio vai, mas deixa a rua liberada pro povão, que deveria ser o mínimo, né, mano? A gente não tem igual o bagulho, que não tem nem direito de ver o jogo na rua, né? Ocupa Palestra é um coletivo. Os torcedores se indignaram com esse bloqueio, porque é uma medida muito restritiva. O principal tema do Ocupa, que é a democratização para ser um Palmeiras verdadeiramente de todos e todas. O cerco realmente, ele faz essa exclusão mesmo, né? E não tem só a ver mesmo com segurança, porque às vezes a gente vê lá assalto, já aconteceram coisas mais graves lá dentro do cerco. Então, é muito mais uma medida que exclui mesmo, que eu, ao meu ver, e acho que ao ver do Ocupa, não é uma medida que funciona. Na verdade, desde 2017 a gente vem cobrando, vem pedindo para rever essa parte, né? E ainda não mudou. É importante que a rua tenha movimento, que a rua esteja com vida, que a rua pulse, para que as pessoas saiam daqui e entrem para o estádio num clima já tipo, vamos ganhar porcô no 480 volts, vamos para cima. O entorno do Palmeiras é um espaço físico, mas não é só um espaço físico, é um local onde as pessoas se sentem pertencentes mesmo ao clube. Eu encontro pessoas conhecidas, não só ali naquele cantinho mesmo do entorno, mas encontro pessoas próximas, assim, sabe, da região ali. E sempre que eu encontro, oi, tudo bem? Então, é uma sensação mesmo de interior, assim. É um bagulho
fora da curva mesmo, tá ligado? Porque na rua tá muito mais o povão, mano, tá muito mais a quebrada. Sai a quebrada toda pra ficar na rua, mano. Então ali você se identifica, você tá ali com seus parceiros, que é você no dia a dia na rua. Então é suave. Não importa o que as pessoas fazem, desde que ela não prejudiquem outra. Fascista, nazista, racista, eu quero distância. Mas isso aí eu não precisa estar no âmbito do futebol, isso aí tem que estar preso. Vê que tipo, todo mundo aqui, na sua maioria, chama as pessoas pelo nome. E por incrível que pareça, uma torcida gigantesca como a do Palmeiras, pelo menos nesse pedaço aqui, a boa parte das pessoas são chamadas pelo nome. Eu acho que isso não tem em outro lugar. E você fala assim, caraca, tem 5.000 pessoas aqui e praticamente as 5.000 pessoas se conhecem. É muito louco isso. É muito louco.